Agora estamos chegando aqui. Estou aguardando a minha amiga Alexandra Onishi. Nós vamos fazer uma live especial aqui hoje, nessa tarde de sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Que gostoso, hein? Então, só esperar aqui um pouquinho a minha amiga Alexandra Onishi chegar. Vamos arrumando aqui a câmera. Você sabe aí como que eu acrescento aqui alguma informação aqui embaixo? Não? E a gente vai aprendendo, né? A Alexandra entrou. Peraí, deixa eu entrar aqui. Ela tem que pedir, né? Aqui, o que tem que autorizar. Oi, Celinha. A gente está abrindo a sala aqui agora. Estou aguardando a minha amiga Alexandra Onishi chegar. A gente vai falar de um assunto bem gostoso aqui. Ale! Oi, Sil! Deixa eu me organizar. Isso! Fica tranquila, porque acabou de bater o sino da igreja aqui do lado de casa. Então, bem-vinda, Pronto. Celinha, minha prima lá de Pindamonhangaba. Um beijo, Célia. Sinara, A Mara. Sinara, beijo. Mara, Tá conseguindo ver, Alê? tô. Alguns acho que eu consigo, né, ver. Ninguém É que consegue. depois vai sumindo, se eu não olho, eu não vejo. A Isso. Camila, sumida. A Cecé mandando beijo. Beijo. Prazer. A gente precisa dar só alguns segundos para dar tempo das pessoas chegarem, Sim! né? Ai, linda é você, Sinara. Muitas saudades, viu? Faz tempo que eu não te vejo. A Mila não conheço. Mila é amiga da Lê, né? A Camila é uma querida. Tá Mila. sumidinha. Ah, que legal. Seja bem-vinda, Mila. Hoje a gente vai fazer um bate-papo super gostoso aqui. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, que nessa sexta-feira maravilhosa, nesse pôr do sol que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Lindo esse Dia dia, dos Namorados. Dia dos Namorados. Vamos comemorar em casa, porque sair não vai ser Não possível. vai rolar, né? Meninas, ó, vamos fazer um trato aqui da gente conversar e fazer perguntas. Mara Silvia, ah, que legal é Mara Silvia. É a Mara, a Mara, acho que é da constelação. Não é Ótimo. Mara? E a Cristiane também entrou, seja bem-vinda. Nós estamos aqui aguardando só mais um pouquinho para a gente poder começar o nosso bate-papo, para dar tempo do povo entrar e aproveitar o máximo possível da Alexandra. Ah, que bom, Sinara. Eu estava querendo montar um chá com a Lê. O chá da tarde. Um chá da tarde, um chá das 5. A gente até queria fazer mais à noite, né, Sil? Mas é Dia dos Namorados, não ia rolar hoje à noite, né? Sexta-feira à noite. Com certeza. Bem, enquanto isso, a gente pode começar, né, Lê? O que você acha? Já deu tempo suficiente, você acha? Para a gente começar? Podemos sim, Sil. A gente pode começar sabendo quem é você, Lê, porque contar de você para nós, porque mesmo que se for necessário, a gente repete essa informação, porque todo mundo vai querer saber quem você é. Então, E vai vamos ficar começar. gravado também, né, Sil? Vai ficar Vai, né? gravado. Vai. Ah, legal. A gente vai disponibilizar isso aqui depois, né? Essa informação. Então, antes de eu Uhum. chamar você, Lê, deixa eu só contar do porquê que eu resolvi te chamar, né? Convidar você é minha convidada especial do dia de hoje. Eu estou buscando fazer. Eu sou coach de bem-estar e quem cuida da saúde das pessoas, do bem-estar das pessoas, normalmente utiliza da roda da vida como coach. E uma das partes da roda da vida são todas as saúdes, né? Física, mental, espiritual, familiar, profissional e social. E aí, dentro da nossa saúde familiar, eu gostaria de trazer alguma coisa diferente. Daí eu lembrei da Lê, eu curto muito o trabalho dela
e convidei a Alexandra para vir conversar com a gente para falar sobre constelação familiar, que é algo que eu adoro, que já há muitos anos eu já tinha ouvido falar, e interessante que uma vez eu contando para ela, e no final das contas, quem me trouxe a constelação familiar para a minha vida foi a própria Alexandra, e eu quero que ela conte dela para a gente poder entender esse assunto que é tão divulgado atualmente. Oi, Joyce! A Joyce é a nossa fotógrafa famosésima aqui de Jundiaí. Joyce, um Ai, que beijo. bacana. Matilde, um beijo. Sejam bem-vindas. Então, bora a palavra com você, Violê. Então vamos lá. Bom, me sinto muito honrada e grata pelo seu convite, Sil. Você é uma querida, né? Nós somos amigas de longa data, temos várias histórias em comum e compartilhadas também. Então, para mim, esse momento é muito especial. E engraçado, você falou da constelação, acho que mais de 10 anos atrás, né? Foi. Quando você me falou, e é até legal iniciar a conversa assim, porque eu vou chegar lá, em um assunto que eu quero falar, que pode estar até contribuindo. E há 10 anos atrás eu tinha, graças a Deus que nós evoluímos, né? Que a gente vai estar sempre mudando, está buscando melhoras, nós todos estamos aqui como espíritos em evolução, nesse corpo físico temporário. E você me falou há 10 anos atrás da constelação, eu falei, nossa, tipo, nem dei ouvido, só fui educada, ouvi, mas não absorvi nada. E passaram-se uns 2 anos após você ter comentado comigo, eu me deparei com a constelação, né? Então, que bom que a gente evolui, que bom que a gente está sempre mudando, né? Bom, mas vamos lá. Muito prazer, meu nome é Alexandra, para quem não me conhece. Sinto muito honrada da presença de vocês aqui hoje. Muita gratidão, de verdade, de poder estar compartilhando um pouquinho da minha história, compartilhando um pouquinho dessa trajetória e passar algumas informações para as pessoas da mesma maneira que me ajudou essas terapias, como que elas podem estar ajudando também uma grande parte das pessoas, né? Nesse caminho, que muitas pessoas estão passando, aliás, todos nós passamos por várias dores, né? Dores emocionais, dores físicas, dores que muitas vezes a gente nem sabe identificar de onde que vem essas dores, né? São desafios que... O gatinho, que lindo, O Vivo temos quer visita. participar ao vivo aqui com a gente. Deixa ele participar. Antes de você continuar, que é muito bom que você está falando, eu vou pedir ajuda dos nossos participantes que pegue esse nosso aviãozinho e convide alguém mais para participar com a Tá. gente. Então, eu peço a Joyce, a Cissé, as nossas amigas, que cliquem nesse aviãozinho e mande para mais algumas pessoas para convidar para chegar aqui com a gente nessa nossa conversa e fazer coraçãozinho, né? Isso tudo ajuda. Como nós somos novas em lives, essa é a minha 4ª live, então a gente é bebê em live. Sim. E a gente quer justamente aprender a lidar com essa ferramenta. E é fazendo que aprende. Então a gente vai gerar um conteúdo aqui agora muito rico de uma pessoa extraordinária que é a Alexandra. Então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para convidar mais pessoas para virem para cá. Enquanto isso, a Lê conta para nós, continua. Então, a minha trajetória, Sil, é assim, hoje eu falo, eu estou terapeuta, eu não sou terapeuta, né? Porque nesse meu caminhar, no meu despertar, eu descobri quem eu sou e eu não sou, né? Eu não significo o meu nome, meu corpo, minha profissão, isso são apenas rótulos, né? Do agora. Então, a minha trajetória é de uma pessoa que veio... Uma pessoa assim que teve muitos conflitos internos, né? Uma pessoa doente, hoje eu vejo como eu era doente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente também, você sabe dessa trajetória minha, né? Que eu tive muitas dores físicas e durante muitos anos eu fiz vários acompanhamentos médicos e ninguém descobriu a causa. E a partir desse movimento que eu comecei a fazer essas descobertas de quem realmente eu sou, qual que é o meu projeto de vida, o que eu vim fazer aqui, foi aonde comecei a ter um mergulho mais profundo, né? E é aonde que eu estou até hoje, nesse mergulho do autoconhecimento e do caminho da espiritualidade também. E a partir daí,
foi aonde eu senti um chamado, qual que era o meu projeto de vida, né? Porque eu passei por alguns desafios internos, e nesses desafios que eu passei, eu não me encontrava. Então eu sentia um vazio enorme. Mesmo trabalhando, mesmo tendo uma família excelente, tendo vários amigos excelentes, mas eu sentia esse vazio. Eu não sabia de onde que vinha esse vazio. Mas foi através de um mergulho mais profundo, um mergulho íntimo, de saber descobrir quem eu sou, saber quais são as emoções que estão ali, né? Não tentar mais controlar as minhas emoções. E eu aprendi a lidar com elas. E foi aí que eu tive esse despertar e veio um chamado de também estar nesse novo caminho, de poder estar ajudando ao próximo, né? De alguma forma, como eu fui ajudada, e aí eu senti também no meu coração de como eu posso também estar contribuindo de alguma forma, estar a serviço das pessoas para estar ajudando, contribuindo de alguma forma nesse caminho de terapias, né? E eu tive muitas curas emocionais através dessas ajudas. A cura mesmo está dentro de nós. Nós temos esse poder de autocura. Mas as ferramentas servem muito para nos auxiliar a gente está descobrindo realmente quem a gente é, né? E a partir desse autoconhecimento, dessa evolução, desse desenvolvimento pessoal, é que a gente começa esse despertar real, né? Para quem eu sou de verdade, não para quem eu estou. Porque muitas vezes a gente não sabe quem a gente é, né? A gente fala, eu sou médica, sou advogada. Não, você está temporariamente como tal, né? Mas o que você é mesmo, a sua essência, você tem que saber fazer esse mergulho mesmo para se descobrir. Sim. A Daiane chegou, seja bem-vinda, Dai. Saudade. Então, a Daiane gosta de você pra caramba, eu tenho certeza, porque ela gostou quando eu falei que você ia estar aqui hoje comigo. Eu conheço a Dai pessoalmente, não? Ela estava com a gente naquela sessão de constelação. Ah, é a Daiane, aquela Daiane. Tá. Adriana, seja bem-vinda, Beijo, Adriana. Daiane. Beijo para Daiane. A Adriana Trampolim é a nossa amiga, parceira, coach financeiro. Tem uma gráfica Maltone aqui em Jundiaí, uma querida. Sejam bem-vindas, nos ajude aí com o aviãozinho, convide mais alguém, que agora nós vamos entrar no tema efetivamente. Então, Ale, tem muitas pessoas que não sabem o que é constelação familiar. Eu mesma, antes de ter ideia do que era, eu imaginava que era alguma coisa. Constelação familiar me remetia assim a alguma coisa do céu, estrelas, da estrela, né? Então as pessoas não sabem o que significa. Oi, Cid Castiglione. Tudo bem, Sinira linda, que saudade. Linda, que saudade. Aí as pessoas confundem. O que será que é constelação familiar? É alguma coisa, é uma terapia? O que que é? É uma religiosidade? Tem gente que tem preconceito ali sem saber o que é. Conta pra gente o que é constelação familiar. Tá. Então, a constelação não é algo tão novo assim, ela já existe há mais de 40 anos, né? Foi criada, na verdade, é uma terapia sistêmica criada pelo alemão chamado Bert Hellinger. Ele era terapeuta, teólogo, ele trabalhava muito nessa linha de ajuda ao próximo, ele tinha um consultório, então ele trabalhava ativamente como terapeuta, né? E o que acontece, Sil? Assim, eu vou tentar explicar a constelação, porque assim, mesmo para nós que trabalhamos com isso, não é algo tão simples de passar para as pessoas, né? Quem já participou sabe, porque a constelação é muito para ser sentida, não para ser entendida, ela sai totalmente do nosso racional. Parece que você, quando você está participando de um grupo de constelação, parece que você está até em outra dimensão, no sentido de sentir, porque nós somos muito racionais, né? Então eu vou tentar ser de uma maneira bem simples, e como a gente está num grupo bem gostoso, pequeno, se vocês quiserem fazer perguntas, não entenderem, né, quiserem questionar algo, eu estou aberta para estar respondendo todas as perguntas, o que eu souber responder, estou aberta. Bom, então, nesse trabalho do Bert, ele começou a fazer o atendimento, né, para os pacientes dele. Então, o paciente chegava lá com uma questão, chegava com uma dor, e a partir dali, o que ele observou? Mesmo o paciente estando empenhado em realmente querer a cura,
né? E o terapeuta também, estando disponível para ajudá-lo nessa cura também, com ferramentas que ele tinha, ele percebeu que chegava em determinado ponto, a terapia emperrava. Sabe quando não ia mais? Fala, puxa, tem algo ali que eu não estou conseguindo ir para frente, né? Isso ele Por como mais que... psicólogo, né, Lê? Isso, Isso ele como psicólogo, que ele era psicólogo, né? isso, ele era Inclusive, terapeuta, né? sim, inclusive ele faleceu não faz muito tempo, né? Faz alguns meses. Não, exatamente. Então você vê que é uma terapia nova, porque é da nossa geração, Sim, mas porém já existe há 40 anos, já está presente em vários países, né? Mas poucas pessoas ainda conhecem, porque é sim. uma coisa a ser disseminada ainda, né? Então, mas tá propagando de uma forma muito positiva também. Depois eu vou estar falando sobre como que a constelação sai na mídia, como está sendo o trabalho também, né? Deixa eu E a falar um oi partir aqui. Peraí, Marina entrou, a Vande. Sejam bem-vindas, meninas. A Carla, a Sandra, Sandra Mello. Ô, Sandra, que saudade. Esse povo tá vindo aqui prestigiar. Muito obrigada. E Gratidão mesmo. sim, aproveitem para curtir essa tarde com a gente e aproveitar o máximo possível desse assunto. Obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Então, continue, minha querida. Conta Então para vamos nós. lá. Tá? Eu Sil, vou te você sabe que eu interromper, tenho. e não tem Hã? problema se interromper, né, Lê? Não, não tem problema, só precisa me puxar às vezes que me dá Fica uns brancos tranquila que quando eu ainda está falo. no esquema. Você já me conhece, né? Eu puxo. Então vamos lá. Então, o que ele percebeu, né? Que por mais que houvesse um empenho tanto do cliente como do terapeuta, chegava um certo momento, parece que emperrava, parece que não fluía mais a questão, aquela dor que o cliente trazia. E ele começou a ficar intrigado com isso. E aí ele começou a fazer várias pesquisas. O Bert era um ser iluminado, muito estudioso. Ele tem uma história muito linda. Para você ter uma ideia, ele já escreveu mais de 100 livros. Você imagina um Nossa. ser que muitos livros, né? E imagina, eu leio vários livros dele, mas não consegui ainda chegar em todos. Então é um ser muito iluminado que deixou um legado maravilhoso para todos nós. E a partir dessas pesquisas que ele começou a fazer, ele percebeu que mais de 60% das nossas questões não são apenas questões nossas, que nós, comportamental, são questões que nós herdamos do nosso sistema familiar. Então, assim, é muito alto o percentual. Então, é mais de 60% das questões nós herdamos do nosso sistema familiar. Da mesma forma que nós herdamos a nossa constituição genética, cor dos olhos, cor da pele, né? Nós também herdamos alguns processos que foram passados pelos nossos ancestrais. Pelos Né? antepassados, né, Pelos Lê? antepassados, pelos nossos ancestrais, né? Uhum. Então nós herdamos uma força que vem dos nossos ancestrais, que pode vir de uma forma mais, algo que a gente não compreende. Pode vir através de uma dor, de um incômodo, que nem ele mesmo citou. Por mais que a pessoa ela vai no tratamento terapêutico, né? Ela não consegue desenvolver aquilo, não consegue desatar aquele nó. Então é porque algo é herdado dos nossos antepassados, né? Então nessa observação que ele fez, o que acontece? Os bons passos dados por aqueles que vieram antes chegam a nós como força, mas os passos equivocados chegam a nós como uma possibilidade da gente estar ressignificando tudo essas questões que aconteceram com os nossos antepassados, né? Então, isso acontece porque todos nós fazemos parte de um sistema familiar. Então, nós herdamos muitas coisas do nosso sistema familiar, não só a constituição genética, mas também como nós herdamos essas questões que os nossos antepassados passaram também, né? E através disso, Sil, peraí. Eu quero fazer pergunta. Tá. Agora ou quer que eu continue? Não, você que sabe. Pode dizer para mim se você já encerrou essa parte do raciocínio que eu vou entrar com a pergunta. Não, então, só para fechar essa parte da constelação. Ricardo, seja bem-vindo, Dani, Daniela, seja bem-vinda. Vambora. E aí, Rê? E aí, Elê?
Bom, então a gente pode chamar isso de energia, de fenomenologia, de campo morfogenético. Então, existem vários caminhos para estar explicando tudo isso que acontece no nosso sistema e acaba ressoando em nós também, né? Então, assim, para a gente, o Bert percebeu que existem algumas leis que regem todos nós seres humanos, como existe a lei da gravidade. A lei da gravidade, a gente, acreditando nela ou não, ela existe, né? E Sim. como também existem várias leis que regem todos nós seres humanos. E uma dessas leis inclui a parte toda do nosso... Como que eu vou falar de uma maneira mais simples? Dos nossos pais, principalmente dos nossos pais, né? A gente chama isso na constelação de você dizer sim para a vida, né? Porque a constelação, ela traz muito uma conscientização do não julgamento, principalmente o não julgar. O não julgamento, o amor, a aceitação, aceitar as pessoas como elas são. Porque a partir do momento que você trabalha, você vê todo aquele movimento numa constelação, você percebe que cada ser carrega toda uma memória familiar, um histórico, uma vivência. Aí você fala, puxa vida, né? Quem sou eu para estar julgando? E aí chega na parte maior da nossa hierarquia, que são os nossos pais. E existem Entendi. muitos conflitos de filhos com os pais, Família. muitos, É de sobre isso que a família. gente veio falar, porque a base de uma sociedade é a família. Se você tem Uhum. famílias que estejam em harmonia, melhor aquela sociedade se desenvolve, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho. Então, eu vou fazer umas perguntinhas para você, Lê, para a gente entender para que serve a constelação familiar, que é um tipo de terapia, e quais problemas que essa terapia ajuda? Qual tipo de problema que a gente consegue ajudar as pessoas? Tá. Bom, a constelação ela pode ajudar todas as pessoas, né? Não existe diferenças de se é homem ou mulher, de idade, todas as pessoas elas podem estar sendo contribuídas com esse tipo de terapia. Quais são os problemas que as pessoas podem estar trazendo numa constelação? Todos os problemas, todas as questões. Quando gera uma dor, ela pode trazer para uma constelação, né? E como que isso funciona na prática? Porque a pessoa fala assim, nossa, tá bom, você falou tudo isso, mas como que é todo esse emaranhamento para poder estar desatando todos esses nós que acontecem no meu sistema, que talvez eu esteja ressoando, esteja sobrecaindo, né, trazendo várias dores para o Que meu tipo de ser. dor? Ela pode ser dor física e dor mental? Que tipo de dor a terapia cura? Tá, então vamos falar especificamente da terapia do sistema familiar que a gente pode estar herdando dos nossos antepassados, em termos de dor, tá? Pode ser dor emocional, pode ser dor física, não importa. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar aquelas pessoas que o pai é alcoólatra, o pai já bebia, o filho também, de repente o neto vai passando de geração em geração? Né? Sim. Então, isso não uma herança genética, mas sim do campo morfogenético, que eu vou estar explicando um pouquinho, só para as pessoas entenderem. Eu não vou entrar muito em técnica, em falar difícil, porque não é o caso, né? Então é só para entender. O campo morfogenético, ele é como se fosse um campo de informação. Então ele guarda várias memórias. Todos nós temos, existe esse campo morfogenético, é uma ciência, né, que foi estudada pelo biólogo Hubert Sheldrake, mas enfim, tem todo um histórico, para quem quiser saber, é só entrar no Google, tem no YouTube, tá? Tem uma explicação muito bacana sobre esse campo morfogenético no qual a gente faz parte. Então a constelação, ela trabalha com esse campo. Então a partir do momento que a pessoa, ela tá numa constelação, ela chama-se constelado, e tem as outras pessoas quando é em grupo, chamam-se representantes. Quando esses representantes vão estar representando o sistema familiar do constelado, o constelado é o consultante, aquele que trouxe o tema, tá? Automaticamente, quando abre esse campo, é um campo de energia, ele entra nesse campo morfogenético de todo o sistema familiar do consultante. E a partir daí, ele começa a sentir todas as emoções, as dores verdadeiras, sem o ego. Você vai sentir na essência. Por isso que é muito profundo os movimentos da constelação. Então não é algo que você fala assim, nossa, será?
né? Não, é algo, uma verdade que trabalha com o seu inconsciente. E você entra em ressonância com aquele sistema. A partir daí, vem a luz. O que está por detrás daquela dor que a pessoa trouxe? Por exemplo, foi repetição de padrão que você me perguntou, né? Então, no caso, a pessoa, que tipo de dores que a pessoa ela pode ter, pode apresentar numa constelação, que pode estar auxiliando, ajudando e contribuindo de alguma forma. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem uma depressão. Sim. E aí, ela já fez alguns tratamentos, vamos falar de depressão, ansiedade, que é uma das doenças que mais atinge, infelizmente, a população, né? Sim. Tem aquilo que a pessoa carrega. Viu, Ale? Tem a Oi? depressão. Tem outro assunto que eu quero te perguntar também, porque a depressão, que é algo que está atingindo muita gente, né? As pessoas estão sendo atingidas por depressão. Oi, Marisaura, Lourdes. Ai, tem um povo bom aqui, hein? Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada, Paula. Tem uma Paula aqui. Vou acender a luz, só um minutinho. Acende. Meninos, se vocês quiserem ouvir mais da Alexandra, quiser convidar as pessoas que vocês conhecem para cá, para nossa conversa, eu acho que eu vou começar a chamar de chacoalê, porque tem um assunto muito sério, dois assuntos que eu acho bem importantes da gente conversar aqui, que a gente sabe que a terapia de constelação familiar pode ajudar muito e está muito ligada com a família. A depressão, o suicídio ali. Ano passado, eu conheci 5 pessoas. Então, existe um índice muito alto de pessoas que estão perdendo a razão de viver. E aí me fala um pouco disso, desses dois assuntos bem pesados, mas que acho que é legal da gente poder saber que a constelação pode ajudar. Uhum. Bom, não dá para colocar tudo em caixinha, né? Porque a gente está falando de um tema constelação que abrange uma parte do processo daquela pessoa, não é o todo, né? Tem uma parte que é nossa, que eu tenho que estar desenvolvendo, e tem outra parte que eu acabo herdando do meu sistema. Então não é tudo que eu herdo, não é tudo que eu vou fazer uma constelação e ali vai trazer a luz e vai se resolver. Não, não é assim, né? Então tem pessoas que herdam processos, dores que vêm do próprio sistema familiar. Então, assim, no caso tanto da depressão como do suicídio, na verdade, o que antecede um suicídio é uma profunda depressão, uma profunda tristeza, aonde a pessoa ela quer aliviar aquela dor dela, né? E então não posso colocar assim, esse caso específico. Vamos falar do suicídio e da depressão. Então, assim, cada pessoa ela tem uma dor, e através dessa dor que ela chega querendo ser constelado, é onde a gente vai abrir uma constelação. Através dali a gente não sabe o que pode acontecer nessa constelação, porque cada constelação é única, nós somos seres únicos, né? Então não existe não é padronizado, e a partir dali começa a vir vários movimentos que podem trazer muita cura, muito amor, traz a luz e podemos ressignificar questões que aconteceram com as pessoas, os seus antepassados, por exclusão, que teve guerra lá atrás, pode ter tido suicídio, aborto, que a gente chama de lealdade também oculta. Então tem vários termos, né, e várias questões que podem ser olhadas numa constelação, e a partir daí que você olha, você acaba olhando, aceitando, ressignificando, acolhendo tudo aquilo da sua história, acolhendo e aceitando na sua vida. A partir daí, muitos nós são desatados. É como se tivesse vários nozinhos, né? Que vem lá dos nossos antepassados, que acaba trazendo esse nozinho para a nossa vida. E na constelação a gente consegue, muitas vezes, não é milagre, né? Mas muitas vezes desatar esse nó, e a partir daí a pessoa ela tem uma fluidez, ela consegue dizer um sim para a vida, ela consegue voltar a ter energia de vida, e aí consegue também olhar para os seus processos de uma maneira muito mais amorosa. Só que uma coisa muito interessante, se o que acontece numa constelação, como todos nós estamos interligados, e a constelação ela traz muito essa visão, que nós não somos uno, nós somos um todo, e todos nós estamos interligados. E a partir daí, a pessoa que traz a questão, é como se fosse antenas,
e todos nós estivéssemos interligados com todos os nosso sistema familiar, né? E quando eu trago essa questão para ser constelado, e tem um caminho de cura, não só eu trago a cura para mim, mas para o meu sistema familiar também. Então é muito interessante isso. Então, Então acaba desatando, reflete. Isso. Entendi. Olha, uma criança pode constelar? Depende da idade e depende do que está acontecendo. Muitas vezes, o que a gente aconselha? Quando a criança é pequena... Um caso específico. Sabe uma criança, assim, às vezes muito birrenta, chorosa, por tudo chora, por tudo grita, por tudo... Isso é possível de tratar numa terapia de constelação? Sim, e tem muitas histórias. No supermercado, assim, que gritam. Já viu esse tipo de criança? Será que tem um tipo de ajuda nisso? Tem duas questões aí, né? Tem uma que realmente não teve educação, que deveria, né? E tem outras que acaba carregando, mesmo os pais sendo mais rígidos, mas mesmo assim a criança ainda carrega algo que você fala, puxa, eu não consigo ter um domínio sobre o meu filho nesse sentido, né, de educação. Então, senão a gente começa a generalizar, achando que tudo se resume a uma constelação e tudo ali vai acontecer um milagre, né? Então são casos e casos, né? Mas no caso assim que você falou de uma criança birrenta, tem crianças que têm tem um nome, cliptomaníaca, aquela que rouba as coisas, vai na casa dos outros e leva, ou pega algo do amiguinho na escola, sabe? Mesmo que ele não precise, né? Então ele pega, ele leva para casa, não conta para ninguém, ou aquela criança que se isola. Então são casos mais específicos e mais pontuais. E é algo que você fala, puxa vida, tem algo ali obscuro que precisa ser visto. E muitas vezes a gente não consegue, às vezes a criança está fazendo uma terapia ou ela não aceita fazer a terapia. E assim, só para deixar claro, a constelação ela anda de mãos dadas com os trabalhos terapêuticos. Seja na terapia tradicional, seja numa terapia energética, ela complementa. Então ela ajuda bastante. Tem pessoas que só com a terapia ela já consegue desenrolar o processo dela. Tem pessoas que com a constelação, fazendo a constelação junta, pronto, desabrocha. E tem outras que só fazendo a constelação já está tudo certo, entende? Por isso que a gente não pode padronizar nada. Então, assim, respondendo à questão da criança, quando a criança é pequena, o que a gente aconselha? Que a mãe ou o pai constele a sua relação com o filho, porque normalmente tem a ver com os pais. Às vezes até uma criança que tem alguma doença crônica, certo, Wesley? Que pode estar herdando dos seus antepassados, que vai passando de descendente, né, para os seus descendentes. Então, sim, aí isso é possível. Né? Sim, que legal. Muito bom. Outra coisa, a Lourdes comentou uma coisa aqui que é muito legal, ó. Para constelar, procure uma profissional de sua extrema confiança, que possua formação. Estamos vendo muitas pessoas misturando constelação, energia quântica, com religião. Então, ali, isso é legal da gente comentar. Tem gente que rejeita sem nem querer saber, porque fala que é uma seita. Nem sabe o que é, né? E outras pessoas têm medo porque tem medo das coisas que não conhece mesmo, mas não se dá nem a chance de aprender ou de saber o que é, né? E me fala como que é enxergado dessa maneira o constelador, né? Eu tenho plena certeza e segurança porque eu estou vendo toda a sua trajetória, né? De estudos e de estar junto. Ô, Fernando Salmazo, o Alisson, ai, que lindo, eles estão aqui também, que gracinha, obrigada por vocês estarem aqui prestigiando, né, nos ouvindo esse assunto, que de repente você sabe de alguém que precise de ajuda. Gente, tem pessoas nesse momento de pandemia que estão passando por problemas, né, sérios, que podem ser ajudados, que agravou-se porque está em estado de reclusão, está muito próximo. Tem famílias, Alexandra, que estão com mais de 20 pessoas, agora acho que talvez menos, mas eu via lá no Rio de Janeiro, mais de 20 pessoas dentro de um cômodo pequeno. Imagina você numa... Como não adoecer, né? Emocionalmente falando, né? Conflitos, intrigas. Dele,
Como é que trata, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer que a constelação familiar pode ser uma grande ajuda, uma força Uhum. para Bom, nós aí. respondendo a sua pergunta sobre que a Lourdes perguntou sobre religiosidade, a constelação ela não tem nenhum vínculo religioso, né? Não tem nenhum cunho, não tem nenhum vínculo nenhum com religiosidade. Muitas pessoas confundem com espiritismo, né? Porque falam, ai, mas mexe com espírito, com desencarnados. Não, não tem a ver com isso. Na Lina, a gente trabalha com energia. E tem vários estudos em relação a isso, né? Então não é uma seita, não tem nada disso. É só a gente se informar também, né? Às vezes assim a gente ouviu dizer e toma aquilo como verdade. Então assim é fazer uma pesquisa com sites realmente que são confiáveis e ter uma informação coerente, uma informação correta daquilo que você está buscando e não só ouvir dizer e ficar naquela, a gente fala ignorância, não desmerecendo, ignorância no sentido de não Não saber saber o assunto, né? isso. Então, assim, agora, é que nem qualquer profissão, Sil, como existe bons médicos, médicos idôneos, outros não. Tem uns que fazem por amor, outros não. Tem advogados, né, com boa índole ou não, honestos ou não. Em todas as áreas a gente vai encontrar. Então, na área da terapia também não seria diferente. Então, tem pessoas que misturam. Não misturam religião com a parte da terapia, e aí as pessoas, quando elas participam de uma terapia dessa, acabam generalizando. Entendi. Generalizando, achando que tudo é igual, e não é, né? Então, porém, assim, o que eu indico? Principalmente para essas terapias energéticas, que vai muito da percepção do terapeuta, usa muito da integridade, porque, assim, para trabalhar com terapias energéticas, você tem que ser muito íntegro no que você realmente está sentindo, que ressoa com o outro, porque senão não é verdadeiro, e não dura, viu, Sil? Não dura. Sim, Pessoas assim não ficam, porque acaba não sim. sintonizando. Então, Quanto assim, tempo tem que estudar, Alexandra, por exemplo, para você ser um constelador? Você estudou para ser, né? E uhum, você estuda até hoje, né? Assim funciona? uhum. Sim, sim. Você Mas não não é se... só isso, viu, Sil? Eu acho que para tudo, por mais que você tenha conhecimento, tenha estudo, né, que você é uma pessoa super aplicada, mas se você não tiver integridade no sentido da verdade, de você ser íntegro e ser honesto com a pessoa que está em sintonia com você ali, não, Sim, não vai fluir, né? sim, Agora, sim, como procurar um terapeuta, principalmente energético? Geralmente vem por sim. indicação. Geralmente é por indicação. Uma pessoa que foi atendida por você, gostou, teve resultado e começa a indicar para outras pessoas. Geralmente é assim. Porém, nesse mundo energético no qual a gente vive, eu vou estar falando um pouquinho depois, ninguém chega até você se não for por sintonia. Se a pessoa está ali é porque sintonizou com a sua energia, né? Então, assim, sente se aquele terapeuta está em sintonia com a sua verdade, com o que você acredita, né? Se tem boas referências de pessoas que você confia e recomendou aquela pessoa. Então, essa seria a minha dica. E não dá para ficar julgando. Não dá para julgar. A pessoa que mistura a religião com a constelação, ok, tá tudo certo. Se ele está tendo pessoas ressoando com o trabalho dele e está ajudando de alguma forma, tá tudo bem também. Né? Então, assim, seria muita prepotência nossa querer ficar julgando, mas aquilo tá errado, aquilo tá certo. Eu entendo que cada um está no lugar que tem que estar. E por sintonia, você chega até o outro. Sim, o que o que a Lourdes, pelo menos, ela menciona é que às vezes a pessoa nem é formada, nem tem autoridade para aquilo e quer realizar, né? Isso é normal no nosso meio. Ah, é normal. E a gente não tem controle sobre isso. Eu acredito muito na lei da ação e reação. Então, a gente não tem controle Eu sobre o também. outro, a gente tem controle sobre a gente, né? Controle, não tem controle nenhum sobre a gente, mas a gente arca a gente sabe o caminho que a gente tá trilhando, né? Não o do outro. Sim. Olê, me fala uma coisa. Quanto tempo dura como é que faz a terapia? A terapia é o único método ou ela tem métodos, ferramentas? Quanto tempo dura a sessão de constelação familiar?
A constelação em si, ela não tem um tempo determinado. Porém, tem constelação que pode durar meia hora, 1 hora e meia. Então, porque cada história é uma história, a gente não sabe como que está o emaranhamento daquele sistema familiar. Né? Então, assim, não tem um padrão de duração. Agora, assim, as pessoas me perguntam, mas quantas vezes eu preciso constelar um determinado tema? Isso. Né? O tema, normalmente você constela uma vez só. Então, é uma terapia muito breve. Você não precisa ficar fazendo um tratamento. Então, vamos lá. Eu tenho um conflito com a minha mãe. Por mais que eu tente ter um bom relacionamento com ela, por mais que eu a ame, mas parece que a gente não se dá bem, tem alguma coisa que repulsa a gente, né? Então eu vou lá fazer uma constelação em relação à minha mãe. Ok, fiz a minha constelação, só que a constelação, ela tem um tempo para causar essa liberação. Ela pode ser imediata, nos casos, né? Foi imediata, a pessoa chegou em casa, já teve o pai que não falava não sei quanto tempo com ela, ligou para ela, vem para cá, uma coisa meio parece milagrosa. Ou pode durar 1 mês, 2 meses, no meu caso durou 1 mês. Demorou 1 mês para eu ver um resultado concreto, né? Que foi um divisor de águas na minha vida. A constelação foi um divisor de águas. Mas pode demorar 1 mês, 2 meses, e a constelação ela reverbera até 2 anos daquele tema. Por isso que não tem necessidade da pessoa ficar constelando toda hora. Agora, vem muitos questionamentos. Por exemplo, eu constelei o conflito com a minha mãe. Porém, eu tenho um grande problema no setor da prosperidade. Por mais que eu trabalhe, eu faça um negócio aqui, abro um negócio lá, parece que a coisa não vai. Eu posso constelar num curto espaço de tempo? Sim, porque é um outro tema, tá totalmente, não tem ligação com aquele tema. Entendi. Quem tá aí com você, hein? Tem o Mimo, tem o Zen, tem a Juju e o Cristiano. É que às vezes eles estão perto do meu copo. Viu, Ale? Então, a pessoa ela pode constelar mais que uma vez, não precisa necessariamente ser o mesmo tema, certo? Não, no mesmo tema a gente não constela mesmo. E às vezes, um tema parecido, então, por exemplo, eu constelei o meu relacionamento com a minha mãe. Porém, eu também tenho um atrito com o meu irmão, um exemplo. Só que espera, não precisa constelar o seu relacionamento com o seu irmão logo em seguida. Porque lembra que eu falei que acaba reverberando no sistema? E acaba desatando os nozinhos? Né? Isso. Então, agora, é muito individual. Então, é questão de conversar mesmo e ver se há necessidade de constelar novamente ou não. Tá. Uma dúvida. Por exemplo, a pessoa constelou, só que ela não teve uma mudança interna. Por exemplo, ela chega em casa e ela tá com atrito lá com o irmão, por exemplo. Isso é passível de acontecer? Sim. Quando a gente faz a constelação, pelo menos na metodologia que eu uso, né? Tem a parte da constelação, só que no final existe uma parte que chama-se consciência pessoal. O que é isso? Já teve, não é toda constelação que tem final feliz, não. Por quê? Porque, de repente, a alma da pessoa, a essência, eu vou até contar um caso específico. A pessoa, ela que foi recente, por isso que está fresco na minha memória. Ela constelou o tema prosperidade. Então, assim, é uma pessoa muito batalhadora, ela trabalha demais, abriu um negócio aqui e ali, mas está sempre na escassez. Então, ela tem um problema de tá vibrando como fala? Aceitando a abundância na vida dela. Então, ela está sempre na escassez. E aí, ela foi fazer uma constelação. Tá? Então, na constelação, apareceu, sim, alguns movimentos que vinha do sistema familiar dela, dos antepassados dela, que foi liberado. Chegou na parte final, que a gente sempre coloca a pessoa como consciência pessoal, para a abundância, no caso dela específico, a prosperidade, abundância, dinheiro, etc, né? E aí, quando ela chegou ali, porque não tem como você agir pelo mental ali. É uma coisa meio louca, para quem nunca participou, é até meio louco de falar. E aí ela estava ali presente na constelação dela mesmo, participando, e colocamos abundância no final. Ela não estava pronta, ela não conseguiu ir em direção à abundância.
ela chorou, mas ela falou, não, e você não vai, por mais porque aqui você quer, óbvio. Lógico que você quer abraçar a abundância na sua vida, né? A prosperidade. Só que ali a gente está tratando de um outro nível, do seu inconsciente e da sua alma. Não é do seu mental. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você interiorizar toda aquela verdade dentro de você. E aí a pessoa ela não conseguiu ir. Ela ficou assim, eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Porque você está consciente na constelação. Não é que você está inconsciente. Porém, existe uma outra vibração trabalhando ali. E ela não conseguiu ir. Então, assim, o que acontece nessa constelação? Ela, a essência dela, não está pronta para incluir abundância na vida dela, de verdade. E tá tudo bem, é o tempo dela. Mas, então não adiantou nada aquela constelação? Sim. Alguns nozinhos foram desatados, não todos. Porque a pessoa não está pronta para receber aquilo na vida dela naquele momento, entende? Sim, entendi. Ale, esses problemas todos familiares, né, aos olhos da constelação, sempre ela quer trazer para a harmonia, pelo que eu vejo, né? É isso? Todos Para... nós estamos buscando uma cura para nossa dor, né, Sil? Todos Isso, nós. isso é uma pergunta. A outra pergunta que eu quero falar para você é assim, ó, você pode tratar qualquer assunto. E tem gente que não sabe como funciona também a terapia em si. As pessoas acham que é ela mesma com você diretamente e você vai falar com ela em particular. E pode ser no particular e pode ser em grupo, não é isso? A constelação ela pode ser feita em grupo, que a gente chama representantes, são pessoas, e a pessoa traz a questão, só que eu faço a constelação oculta. O que que é isso? Principalmente que eu moro numa cidade menor, de interior, e às vezes tem uma pessoa que conhece a outra, ela fica mais inibida, mas não só por isso. Né? Eu gosto muito dessa, mesmo quando eu faço em São Paulo, eu utilizo dessa particularidade que é fazer oculta. Oculta é quando o cliente chega até mim, ele tem uma questão, ele não vai abrir para o grupo a questão, e nem para mim ele precisa contar a história. Ele só vai comentar qual que é a dor dele. E aí, por percepção, entra no campo energético dele, vai ter uma conversa antes, e aí, a partir daí, a gente faz a constelação em grupo e as pessoas que estão lá presentes vão representar o sistema familiar dele. E ninguém sabe de história, e muitas vezes ninguém sabe o que representou. Mas é uma sinergia tão rica que todas as pessoas que estão presentes, que estão abertas para isso, também podem se beneficiar. Eu já vi vários casos de pessoas como representantes acabaram sendo consteladas. Mesmo sendo um constelado principal. E o individual é quando você usa os bonequinhos. Então é só você e o constelador. É o cliente e o constelador. Então quem representa o seu sistema familiar são os bonequinhos. E quem vai estar usando toda a intuição, a percepção e os movimentos é você e o cliente e o facilitador. O resultado é o mesmo, a eficácia é a mesma. A única diferença é que em grupo você consegue explorar um pouco mais. E tem mais pessoas envolvidas que podem estar se beneficiando daquela constelação sua. Ah, tá, entendi. E agora, nessa época de pandemia, como que tem sido os seus atendimentos, Ale? A maioria online. Aí é com os bonequinhos. É com os bonequinhos. E eu tô fazendo muito da outra terapia da mesa quântica online também. Então, assim... Fala disso, isso é uma coisa nova para nós. A física quântica é uma ciência que muito estudo e muito antiga. E conta para nós essa novidade que você também está trabalhando. É mais uma forma de terapia também, né? Tá, isso, é uma terapia também. A gente tem quanto tempo, se eu não tô conseguindo ver a hora? Quanto tempo nós temos aí, produção? 10 minutos. Então, é legal Então, que você é breve. Explica, breve, explica e depois avisa do sorteio que alguém vai ganhar esse tipo de tratamento com você, né? Que esteja com algum Ai, que problema. linda, Valentina. Você é uma querida. A Valentina está sempre presente desde o começo nas constelações. Então, eu vou ser breve. O que é a terapia quântica? Vamos falar que tem a ver com tá ligado com a física quântica, lógico, né? Essa aqui a gente utiliza dessa ferramenta aqui, dá para ver? Olha que legal! Então, ela é linda. É uma mesa que tem vários símbolos, vários significados. Então, como é que ela funciona? Ela chama-se terapia, é uma terapia de cura energética, onde quando a pessoa ela
Um cliente chega, normalmente ele está com alguma dor, né? Logicamente, ele está buscando uma terapia, ele tem alguma dor emocional. Só que assim, Sil, que é muito interessante, que eu estou, assim, eu estou apaixonada por essa mesa. Porque ela é uma terapia breve também, né? Então, assim, eu, como sempre fui muito acelerada, e sempre eu passei pelos meus processos, eu gosto de coisas assim mais breve mesmo, né? Então, acho que é por isso que eu me identifiquei com essas terapias, né? Eu não gosto de Sim. nada muito longo, mas isso é de cada um. E aí, o que acontece? A pessoa chega para você com uma dor, a gente vai entrar no campo energético dela, através da autorização dela, porque tudo é energia no universo, nós somos energia. Através da questão dela, a mesa, ela vai me passar informações pontuais, porque assim, ó, de repente eu chego ali, Silvinha, eu tô com uma depressão. Tá, ok. Mas da onde que vem essa depressão? Eu não sei, eu tô triste. Não tenho vontade de sair da cama, eu tenho vontade de chorar, não tenho energia de vida, não tenho vitalidade. Mas para você saber da onde que vem essa depressão, às vezes nem eu sei te passar. Como que você vai me ajudar? Então, às vezes são anos pesquisando, vendo da onde que está o diagnóstico. Você tem que trazer um diagnóstico, né? Então, essa mesa, ela me traz um diagnóstico. Então, através do seu mental superior me autorizando, ela vai me trazer algumas informações pontuais que da onde provém a origem da dor que você está sentindo, para a gente começar um tratamento terapêutico também através dessas dores, da dor que você está sentindo, para a gente saber a origem. Então é uma terapia muito breve. E a partir daí, também, a gente vai estar trabalhando com os chakras, porque os chakras são centros energéticos que nós temos, e quando algum chakra está bloqueado, ele causa muitos bloqueios mesmo na nossa vida, né? Faz com que a gente não flua para a vida, a gente perde algumas energias vitais. E aí a gente consegue identificar se tem algum chakra que esteja em desarmonia, se tem alguma energia sua, do seu campo energético, que você está captando, seja de energia de pessoas, de ambiente, ou energia sua de influência interna, de emoções, seja de medo e insegurança, que mais? Culpa, sentimento de posse, tristeza, algumas emoções que você está carregando, o seu campo energético, ele sabe, né? Então ele abaixa a sua frequência, a mesa me mostra quais são as emoções que estão ali, que não estão em equilíbrio, e a partir daí a gente consegue fazer essa limpeza, harmonizar e elevar o seu padrão vibratório. Com isso também você sente... pode falar. Com isso você se sente assim, com mais vida, com mais energia, vitalidade. Tem pessoas que não estavam dormindo, começam a dormir melhor. E a Que mesa, tipo de ela... terapia que você consegue ajudar a curar? Por exemplo, a pessoa que não dorme, a pessoa que está ansiosa, a pessoa que está com problemas, por exemplo, de doenças Todas crônicas, dores. Todas qualquer tipo dores. de dor física ou Não, não emocional. é que eu vou curar, nem essa terapia. Na verdade, Sim, são ferramentas que podem auxiliar desde que a pessoa esteja aberta para aquilo. Porque, entendi. como eu falei, a gente já tem a nossa autocura, temos essa capacidade de nos curar. Só que às vezes está tão denso que a gente não consegue enxergar. E aí essas ferramentas servem para isso. Para Entendi. tirar esse nebuloso e falar, olha, tá aqui. E aí a pessoa tem que estar no momento dela para ela também querer ressignificar tudo isso. Isso eu Entendi. estou falando de todas as terapias. Não depende do outro, a cura depende de você. O outro só vai é uma ferramenta para estar te auxiliando, né? Então, assim, mesmo dor física, primeiro ela se instala no campo espiritual, emocional ou mental, para depois reverberar no físico. Então, tudo está no outro campo primeiro, né? Então, a mesa ela auxilia dessa forma para depois fazer um tratamento com ela terapêutico também. Então, só que ela é mais breve, porque ela me dá informações pontuais e aí para a gente fazer um tratamento mais direcionado, né? Muito bem. Nossa, Lê, eu adorei estar com você. A gente precisa marcar mais chá com a Mais Lê. chá da tarde ou um vinho à noite. Não, vinho não dá certo. Tô brincando. Não, vinho dá certo também. Para mim Não, não. olha só, então nós vamos. Como vai Ah, funcionar o sorteio, Ale? Eu vou sugerir aqui, o pessoal que está aqui com a gente, uma graça a esses nossos amigos que nos prestigiaram. Muito obrigada. As pessoas que vão participar do sorteio dessa sessão de terapia com a Ale, vai ter que fazer a seguinte tarefa. Ir lá no canal da Ale. Ale, fala qual é o seu canal aí no Instagram.
É só para a gente saber isso também, como senão a gente não tem como controlar, né? Saber quem participou e para a Alexandra Onishi. Entra lá, tem um post que tá da nossa live. Aí é só colocar lá, eu quero participar do sorteio. Eu estive na live, quero participar do sorteio. Porque assim, a pessoa tem que querer, né, Sil? Não adianta a gente sortear e a pessoa não... A pessoa que quiser o presente, vai lá, As vai pessoas concorrer. presentes na live, né, hoje, aqui estão aqui. E aí Isso, quem quiser participar é só lá e colocar nos comentários, eu quero. eu E aí eu vou quero. estar fazendo o sorteio, eu vou estar entrando em contato para a gente fazer essa mesa online.